O KNR11 acabou de anunciar aumento dos rendimentos a serem distribuídos aos cotistas do fundo. Isso foi divulgado no relatório gerencial, o último, né, agora, que saiu há poucos dias, e a gente vai ver aí como é que foi essa questão do aumento da distribuição de rendimentos anunciado. Então, o Quineia, né, o Renda Imobiliária, ele já é um fundo bem antigo, né, e ele acaba de anunciar o valor dos rendimentos distribuídos pelo fundo referente ao mês de agosto. Então, ele anunciou que vai ocorrer agora dia 15 de setembro, e essa distribuição será de 0,95 por cota. E aí ele fala que o fluxo previsto, né, para esse restante do segundo semestre será positivo, então o Quineia manterá a trajetória de aumento dos rendimentos do fundo com expectativa de um novo aumento para R$ 1 por cota. Então a cota, ele teve um aumento recente na distribuição de rendimentos, que chegou agora até esse 95 e ao próximo mês, a partir do próximo mês, R$ 1 por cota, né? E aí ele fala que totalizaria desde janeiro de 2021 um incremento de 54% nos rendimentos mensais do fundo. Então, comparativamente, né, com outros fundos da indústria, ele fala que essa distribuição foi de apenas de 17%, né, o aumento desses rendimentos, enquanto do KNR11 o aumento chegou a 54%. É um fundo que tem uma taxa, né, que ela não é das mais baratas, né, digamos assim, é de 1,25% ao ano, já incluindo tudo, administração, gestão, custódia, né? E o fundo, como ele é mais antigo, desde 2010, a gente tem um histórico aí de 13 anos para a gente falar um pouco sobre o fundo. Então, o valor referencial da cota lá em 2010 é de R$ 100,58. Isso aí foi corrigido na época que ele foi lançado, essa cota custava R$ 1.000, na verdade, né? Só que teve um desdobramento, e aí era para ser, digamos assim, coerente com o valor de hoje, né? Aí ele coloca o valor realmente referente a isso. Então seria de R$ 100,58. Em 2011 foi para 112, então esse é o valor, né, aumentando o valor patrimonial da cota, né, que foi emitido próximo disso. Na terceira emissão, 122, né, em 2013, 163. Aí, a partir de 2014, a gente teve a crise, né, na época da presidente Dilma, e a cota do fundo em 2017 tinha caído para 144. E aí, em 2019, nova emissão, sexta emissão 144, e agora 156. Então a gente vê, né, que teve um aumento aí patrimonial importante no fundo nesses últimos 13 anos. E a rentabilidade total, né, quando você observa a variação, né, do valor da cota mais os rendimentos distribuídos, foi de 291% contra 181% do CDI no período, né? Então o CDI é algo difícil de ser batido, mas o Quineia, renda imobiliária, ele teve uma distribuição e uma valorização da cota bem superior. Então, quando você compara a rentabilidade, né, do fundo imobiliário com o CDI, deu 160% do CDI, e o Ibovespa nesse período só deu 69%, ou seja, né, o fundo ele performou bem acima do Ibovespa. A carteira imobiliária do fundo, né, ele é majoritariamente concentrado aqui em São Paulo, 65,29%, e ele é um fundo interessante pelo seguinte, né, a receita por tipologia, ele tem 54% de receita advinda do setor logístico e 45% do setor de escritórios, né? Então, são dois setores que, digamos assim, se complementam, né, dentro do fundo. E quando o setor de logística está melhor, ele acaba performando bem e o pessoal acaba fazendo essa gestão para comprar mais escritórios, né? Então eles têm essa interessante diversificação dentro do portfólio. A evolução da vacância física e financeira, então a gente teve, né, uma evolução negativa aqui no sentido de vacância, aumento de vacância. Então a gente está com a vacância financeira de 9,26, enquanto a vacância física ela está em 3,15. Mas por que ela é tão diferente assim, né? Porque a gente tem escritórios e galpão logístico. O galpão, o preço de aluguel por metro quadrado, ele é muito mais baixo do que o do aluguel. Então as áreas que estão desocupadas são principalmente os de laje corporativa, que tem um preço por metro quadrado mais elevado, por isso que a vacância financeira ela é bem superior à vacância física. E aí tem a projeção do incremento da receita conforme o termo de vigência. Então, ele teve algumas carências que foram concedidas, e essas carências elas vão terminando ao longo do tempo. E a partir do momento que elas vão terminando, mês após mês, setembro de 23, outubro, novembro,
essa receita adicional aqui ela vai aumentando, né? Então isso que vai permitir com que o fundo distribua, né, aumente essa distribuição para R$ 1. Aqui, o escritório do Rio de Janeiro, essa aqui é a vacância financeira do fundo. Ó. São 64% de vacância, né, no fundo, lá no escritório do Rio de Janeiro. Então, é uma vacância importante. A maioria da vacância do fundo é em escritórios, principalmente do Rio de Janeiro. Né? Aí a vacância física e financeira de escritórios e do setor logístico, que é zero. Né? Então, portfólio imobiliário, que eles são 12 edifícios corporativos e 8 galpões logísticos, né? Esse é o portfólio do fundo, localizado bem na região sudeste, né? A maioria do portfólio. Esse é o portfólio dos imóveis do fundo. É interessante dar depois uma olhada, né, com calma nessa questão do portfólio do fundo. E aqui a gente entra na receita de locação. Então, a receita de locação potencial é de 27,8 milhões. A gente tem uma vacância e essa vacância diminui 2 milhões e 200 mil. Em renda, em receita, e as carências, né, que as carências vão diminuindo e também diminui, né, essa questão do rendimento a ser distribuído. Então, a receita recebida do fundo aqui está em 24 milhões, né, para a competência de julho de 23, que permitiu essa distribuição, então, de 95 centavos. E aqui a composição do rendimento semestral. Então, essa parte verde escura aqui é a receita de aluguel, essa parte preta aqui é a receita financeira, as multas, despesas. Então, as despesas ficam nessa parte aqui de baixo, né? Então, as despesas do fundo. A reserva, outras receitas, que são normalmente ganho de capital. E isso aí é a distribuição, mais ou menos. Então, a gente vê que a parte de receita de aluguel, né, ela tem melhorado, né, ao longo do tempo. E aqui o fundo, no final, ele fala, conheça nossos imóveis. Então, ele tem esse Biosquare São Paulo, né, são lajes de até 2.600 metros quadrados, estão sendo construídas, né, total de 41.900 metros quadrados. É um edifício AAA, que tem restaurantes premiados, lojas, cafés, né, empreendimento verde, né, com essa certificação LEED Gold, é uma certificação importante nessa área verde, e ele deixa normalmente um link para um vídeo, né, e o link para o vídeo é esse aqui, que ele vai mostrando, né, o que está acontecendo, né, onde que é a localização, como é que vai ser construído o imóvel. Então, é bem no centro de São Paulo, aqui tem a Pinheiros e a Avenida Rebouças, né, então vai ser construído um prédio bem, bem moderno mesmo, que é esse Biosquare São Paulo, e ele vai falando, né, então são uns vídeos interessantes para você perceber, né, a qualidade dos ativos do fundo, né, o que eles estão planejando aí para fazer, qual o portfólio que eles estão colocando ali para rodar, para fazer essa renda, né, que é essa renda recorrente que interessa realmente ao cotista. Então, são normalmente o portfólio deles de muita alta qualidade, a gestão também tem sido muito competente ao longo desse tempo, e isso refletiu nessa rendimento que foi distribuído, né, nessa performance que o fundo obteve desde o início, né, de 2010 até hoje. Então, isso aí que a gente tinha para trazer hoje, para vocês, sobre o aumento da renda anunciado aí pelo KNR 11. Então, se você gostou do vídeo, deixa aí o joinha, se inscreva no canal. Aqui embaixo a gente tem também, né, o relatório para assinantes que eu faço. Então, acompanhamento de todos os ativos da carteira e uma carteira recomendada para você que quer ter, né, a vida mais tranquila, né, um analista aí trabalhando por você, escolhendo os melhores ativos. Um grande abraço, fique tranquilo.